Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a essa casa fraterna, como sempre usamos dessa colocação. Parece uma eternidade, né? Mas foram apenas 10 segundos. Quando nós colocamos, por exemplo, uma bacia grande, onde cabe 20, 30, 40, 50 litros d'água, se nós jogarmos algo dentro dela, a água vai balançar. Se nós nos jogarmos numa lagoa ou numa piscina, a água vai balançar e aquilo demora, né? Assim somos nós também. Assim somos nós. Ou seja, é preciso que a gente se mantenha sempre ligado a Jesus e não ligado às turbulências da vida, as dificuldades, as tristezas da vida. Existe uma frase que ela está à vista de todos. E há muito tempo, quando aqui aportei pela primeira vez, chamou-me a atenção um retângulo de 1,5 metro por meio metro, estava escrito: silêncio é uma prece. Silêncio é uma prece. Me marcou muito aquela colocação à época. E eu até então não entendia também, né? Por isso que eu não cobro nada de ninguém. Então é como você se jogar numa piscina, a água fica às vezes até revolta. E assim somos nós. A natureza dá exemplo em tudo para nós. Então nós nos reunimos, seja onde for, nós queremos conversar, queremos pôr o nosso dia a dia para o nosso amigo, mas não. Quando a gente está numa UTI física, nós fizemos silêncio, meus irmãos. E aqui é uma UTI. Ano passado, no mês de novembro, eu subi a essa tribuna e falei muito tempo, não chamando a atenção de ninguém. Não é isso, não é objetivo, não. Mas nós temos que fazer silêncio, temos que deixar de lado os celulares, porque circuita tudo. O trabalho dos nossos benfeitores começou ontem à noite, a preparação dessa casa, dessa sala. E se nós trouxermos frivolidades aqui dentro, é a mesma coisa que nós entrarmos dentro de uma UTI, está fumando um charuto. Um médico vai tirar nós pela orelha lá de dentro, no mínimo, mas mandar prender. Então é preciso disciplina em tudo, meus irmãos. André Luiz, esse benfeitor, muita gente assistiu, nosso lar 1, nosso lar 2. Ele sempre diz: disciplina é tudo. Quando não há disciplina, imaginemos um caminhão morro abaixo sem freio. O que vai dar? O que nós buscamos nessa casa fraterna? Alívio, cura. Perdoe-me, meus irmãos, essas colocações, que não era o objetivo disso. Mas eu, quando sentei ali lá do Marcelo, eu recebi a informação, uma vez mais, pedir a compreensão, a cooperação, não para nós, mas sim para os benfeitores que tanto trabalham na higienização desta sala e das salas outras aí.
Ninguém está aqui chamando a atenção de ninguém. Nós estamos aqui para aprendermos. Para aprendermos, meus irmãos. Caso contrário, não adianta. Se nós formos a um médico aqui da terra, e nós temos médicos aqui dentro dessa sala, físico, o médico prescreve uma medicação. Se você não toma, o que vai acontecer? Não vai resolver o problema. Jesus também é esse médico divino. E Jesus informou a nós que quando nós precisássemos de algo, que deveríamos nos recolher à nossa câmara, a câmara secreta. Não é uma sala escura, mas sim, de forma introspectiva, fazer silêncio. Por isso, esse trabalho da dona Sônia, do meu querido amigo André, que ele trouxe, colou isso aqui junto com a Sônia. O silêncio é uma prece. E sem prece, a pergunta que eu trago para a reflexão da noite de hoje é muito simples. E eu vou usá-la de forma incisiva. O que você quer da vida? O que você quer da vida? O que nós queremos da vida? Alguém já fez essa pergunta para nós. Nós fizemos aos nossos filhos, nossos pais fizeram para nós. E hoje, Jesus permite que nós fizemos essa pergunta. O que você quer da vida? Se isso já lhe aconteceu, é um sinal de alerta, que não pode de forma alguma ser desprezado. Ou seja, estão achando que você não tem objetivos para viver, que você é uma daquelas pessoas que vai tocando a vida conforme os acontecimentos, sem uma visão de futuro, não é isso? Se é isso que está acontecendo, cuidado, cuidado. Não estamos aqui na terra reencarnados para viver por viver. Nós não estamos aqui por viver. Nós não estamos aqui para procriar. Nós não estamos aqui para fazer piqueniques. Nós estamos aqui com um objetivo. Apenas um objetivo. E esse objetivo significa ascender espiritualmente, crescer espiritualmente, combater em nós mesmos as más tendências e trabalhar incessantemente para que possam crescer virtudes em nós. Combater os nossos vícios, as nossas tendências. Nós trazemos nossas tendências, todos nós, as tendências inatas, está gravado no nosso espírito. Então esse é o objetivo primeiro. Hoje, meus irmãos, nós estamos super desenvolvidos financeiramente, intelectualmente, mas essa conjunção mas, meus irmãos, traz muita responsabilidade para nós. Mas moralmente nós ainda somos crianças espirituais. Então nós temos que começar a trabalhar. E esse trabalho começa com 3 objetivos. Qual é o nosso primeiro objetivo? Qual é? Aprender a nos amar. Mas não aquele amor narcisista. Aquele amor, o alto amor. Como nós dissemos aí fora, a pessoa tem que se gostar. Porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo?
Como é que eu vou amar a natureza? Como? Então, amar a si próprio. Nós nos amamos? Cada um hoje responde a sua pergunta. O segundo objetivo, amar o próximo. Amarmos o nosso próximo. Nessa existência, amarmos o nosso próximo. Emmanuel faz a pergunta: quem é o próximo? Quem é esse próximo? Próximo é aquele que se fizer presente naquele momento que ele está precisando, aquele irmão que se avizinha de nós, pedindo esmola, que nem foi falado o estudo aqui da quarta-feira pretérita. Esse é o próximo. É aquele irmão que necessita de nós naquele exato momento, que nem a parábola do bom samaritano. O sacerdote passou de lado, o levita passou de lado, mas o outro, com compaixão, atendeu. Isso significa amar o próximo. Por isso que a doutrina espírita nos incentiva a trabalharmos a convivência quando temos a oportunidade de aprender e exercitar. Primeiro, compreensão. Aí nós dissemos assim: mas eu não sou compreendido. Aí tu faz a pergunta: por que você não é compreendido? Porque você não compreende o próximo. Simples assim. A renúncia. Nós não queremos renunciar. O que é meu e o que é teu é metade de cada um. Renúncia. Renunciar àquilo que não nos faz bem. A compaixão, nós vimos no estudo passado. A gratidão. Somos gratos? Será que nós podemos usar no nosso vocabulário essa palavra gratidão? Nós somos gratos à natureza? Somos gratos à natureza? Somos gratos, vamos um pouquinho mais, aos animais, às aves. É só uma casquinha de bala que eu jogo pela janela do veículo, só uma casquinha. A cooperação e tantas outras qualidades morais que podiam nos auxiliar a reparar esse mal que porventura normalmente fizemos aos nossos familiares. Porque o verdadeiro amor ao próximo, a compreensão, a compaixão, a renúncia, começa dentro do ninho familiar, que Emmanuel chama de cadinho. E todo mundo sabe o que é o cadinho, principalmente aqui no Mato Grosso. É onde se queima as impurezas do ouro. Nossos familiares do passado. Os nossos grandes inimigos, se é que nós podemos assim dizer, eles não estão lá fora, estão dentro do nosso lar. O que Jesus disse? Quem me há de trair é quem come comigo nos mesmos pratos. A esposa, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, normalmente os filhos. Você tem um problema com a filha. Quem sabe, o que fizeste? Então é aí, nós temos que consertar, meus irmãos. Consertar, harmonizar o nosso lar. Como estão as nossas famílias hoje? Como estão?
Não precisa ir muito longe. Noticiário, no dia a dia, todo dia. Exemplos não dignos de ser aqui notificados. Terceiro objetivo. Disse, ama o próximo. E terceiro objetivo, amar a Deus. Amar a Deus. Isso acontece de que forma? Como é que nós amamos a Deus? Como é que nós amamos a Deus? Aprendendo a amar o nosso planeta. Aprendendo a amar o nosso planeta. Nós sabemos como está nosso planeta. Como é que está o eixo da nossa Terra? Nossa, o dia parece que não tem mais 24 horas. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas isso não é assunto para agora. Outra questão, não vamos ficar muito parados. Outra questão, cooperarmos com a justiça social. Cooperarmos com a justiça social. Outro, combatermos a violência. Isso é amar a Deus. Combater a violência. Mas nós não precisamos estar combatendo a violência fora das quatro paredes. Vamos combater aquela violência interna. Há poucos dias comentávamos a respeito da pena de morte. Muita gente é favorável, respeito. Mas aqui no Brasil não tem pena de morte. Só no Código Penal Militar tem, mas em caso de guerra. Então nós não temos. Mas nós temos uma pena de morte que é posta em prática diuturnamente. Mas eu não matei ninguém. Não, você efetivamente, você não matou ninguém, felizmente. Mas você mata a esperança da pessoa. Você mata a esperança da pessoa, a alegria dela viver. Isso é pior que a pena de morte física. Você chega muitas vezes a um filho e diz: você não tem conserto. Se ele não tem conserto hoje, é porque você desconcertou ele. Ontem ele veio para você consertar e você não tem aquilo que precisa, as virtudes necessárias. Então, essa violência. Outra, amarmos a Deus. O combate à corrupção. Isso é amar a Deus. E todos nós dizemos: eu não sou corrupto. Que bom. Mas eu acho que todos nós somos um pouquinho corruptos. Pensemos. O que significa o termo corrupção? É fazer algo em desacordo à norma. A norma é a lei. Isso é corrupção. Quem de nós já não estacionou em lugar que não devia estacionar? Tem gente aí já fazendo isso aqui, ó. Quem de nós não furou um sinal, como se diz na gíria, não cruzou um sinal? Quantos errinhos, quantos de nós já não estacionou numa vaga de um idoso, de um cadeirante, e assim vai. Quantos de nós já não mentiu para o seu filho, sua esposa, seu companheiro, seu amigo, seu patrão, seu colega?
Ah, mas uma mentirinha branca. Não tem mentira branca e nem preta mentira, é mentira. Isso é corrupção. Isso é corrupção. Então, para estancarmos a corrupção, é preciso que coloquemos em prática aquilo que nós conhecemos. Honestidade. Honestidade. Fazer aos outros somente aquilo que gostariam que fizesse a nós. Não é assim? Não foi esse o ensinamento de Jesus? Agora já dá para pensar com mais profundidade sobre o que estamos fazendo na terra e responder a pergunta: o que você quer da vida? Os 3 objetivos: ame a si, ama o próximo e ama a Deus. Então começa com Deus, começa a si. Nós sabemos como espírito imortal que a morte não existe. A morte não existe. Há apenas uma troca de vestimenta. Deixamos o corpo, o espírito volta à verdadeira pátria. Então, não dá mais, meus irmãos, para dizer assim: deixar a vida, deixa a vida me levar. Essa musiquinha foi boa. Foi até refrão de uma Copa do Mundo, se não me falha a memória. Deixa a vida me levar. Não, meus irmãos, não é assim não. Outra coisa, se nós estamos pensando que o dinheiro nasce em árvore e que felicidade cai do céu, não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. A lei divina, a lei de Deus é de evolução. Essa é a lei mãe. Então nós podemos acelerar ou estacionar, porque o espírito nunca regride. Mas você pode crescer ou ficar sapateando. Só que não existe nada pior ao espírito após o desencarne e após aquele período ali de transição, né? Que pode ser de um dia até, né? Deixa para lá. Ele acorda e vê. E recebe a notícia que tem que começar a fazer tudo de novo, né, seu André? Começar tudo de novo. O livro dos Espíritos é claro, e o homem do livro dos Espíritos está lá atrás. E daí? Nós achamos que a vida é difícil hoje, né, moça? É difícil. Nós achamos que as dores são atrozes. Mas, meus irmãos, põe na cabeça uma coisa: que nós estamos sofrendo o mínimo que deveríamos sofrer. Não sou eu que estou afirmando. E tudo que acontece a nós é o mínimo que Deus permite que aconteça. Então, o que você quer da vida? O que nós queremos da vida? Começar tudo de novo? Eu sempre trago essa colocação que é um pouquinho hilária. Muitas separações no Brasil, muita. Casa separa, né? Tinha até o programa de televisão, né? Mas a pessoa diz assim: me separei por compatibilidade de gênio. Eu me separei porque o amor terminou. Começo pela segunda. Nunca termina aquilo que nunca aconteceu, ocorreu.
Incompatibilidade de gênio é não aceitação da pessoa como é. Não existe união por acaso, com raras exceções. Todas as uniões que ocorrem entre um homem e uma mulher é uma programação. E se hoje está difícil com ele, com ela, vamos separar, não aguento mais essa pessoa. Nós sabemos perfeitamente como é isso, não precisamos chafurdar nessa colocação. Mas se hoje está difícil com ela, você vai voltar com ela numa situação pior. Não tem, meus irmãos, não tem. Cada um tem sua mochila. Cada um de nós está mandando todos os dias os pacotinhos para o mundo espiritual. E quando lá chegarmos, cada um de nós vai ter que levar a sua mochila. Não tem, meus irmãos. Não tem. Então, o que é preciso? Que nós assumamos as nossas colocações. Que passemos a amar. Amar é desculpar. Amar é compreender. O desculpar demonstra elevação do espírito, meus irmãos. Não é covardia. A grande parte dos processos judiciais só acontece porque o nosso orgulho fala mais alto. E não há conciliação, meus irmãos. Não há conciliação. Não existe conciliação mais. Quando Jesus disse, concilie-se com o teu adversário enquanto estiver a caminho com ele, ou seja, enquanto estiver aqui encarnado. Fim de maio eu trarei uma estatística para os senhores. Nos 4 dias do carnaval, agendei 205 ações para conciliação no mês de maio. Marcelo, pode me colocar na escala, nos primeiros dias depois de junho, que eu vou trazer esse dado. Quantas conciliações nós vamos fazer? Porque ninguém mais quer saber de conciliar, em todos os sentidos. Eu trago esse exemplo, porque é do meu ramo. Mas não há conciliação entre marido e mulher, não há conciliação entre irmãos, com ninguém, colegas de trabalho. Não há. Todo mundo não mede as consequências para subir segundo. Se eu não fizer isso, o dia que nós desencarnarmos, meus irmãos, o que é que nós vamos levar? 2 coisas: dinheiro, posição social? Não. Mas sim, tudo que fizemos de bom e tudo que fizemos de ruim. E façamos um inventário. Que nem Santo Agostinho nos informou. Ao deitarmos, façamos um rol, uma lista. O que é que eu fiz de bom para o meu irmão no dia de hoje? Não pensa que cumprir com a obrigação secular é o bem. Isso é obrigação. O que é que eu fiz de bom ao meu irmão? Nós não vamos conseguir encher uma linha. Agora invertamos. O que é que eu fiz de mal? Eu não fiz nada. Ótimo. Mas e os pensamentos? E os nossos pensamentos? Então nós vamos ficar envergonhados por nós mesmos. Nós vamos dizer assim, não, que venha o sono de uma vez, que eu tenha pesadelo, mas não dá.
Então não é melhor, meus irmãos, mantermos uma vida de amizade, de harmonia? Queremos felicidade. Queremos felicidade. Mas o que é que eu estou fazendo para que a felicidade seja sedimentada em meu lar, no meu local de trabalho? Qualquer coisinha. O ser humano hoje faz tempestade em copo d'água. Tempestade em capa d'água. Pequeninhas discussões geram fatos torpes. Isso vai contra o ensinamento de Jesus. O que é que Jesus disse? Quando alguém te bater na face esquerda, oferece a direita, que significa apenas não retribuir o mal, mas sim retribuir o mal com o bem. E isso que significa. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Claro que não tem, você é um ser humano. Eu não levo desaforo para casa. Não tem aqueles que dizem, eu aprendi isso aqui no Mato Grosso, que a vingança é um prato que se come. Como é que é? Frio? Tá bom. Então, meus irmãos, chegou um momento de nós começarmos a termos esperança. Nós somos capazes. Só depende de nós, meus irmãos. Não depende de mais ninguém, depende de nós. Jesus não vai resolver os nossos problemas se nós não fizermos a nossa parte. Porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que sofreis, vinde a mim, que eu vos aliviarei, que é o estudo do Evangelho. Quantos de nós estudam? Quantos de nós tira para estudar a doutrina espírita? Não vai crítica a ninguém. Eu estou usando a primeira do plural, nós. Quantos de nós? Então é preciso, meus irmãos, é preciso. Olha, quando nós voltarmos, e nós vamos voltar, na esfera espiritual, cada um vale pela fé que tem, ou seja, pela confiança que tem em si, no seu irmão e principalmente em Deus. Eu coloquei uma frase aqui dizendo o seguinte: a fé é o tesouro que sustenta as finanças da esperança e da caridade. A fé é o tesouro que sustenta as finanças da esperança e da caridade. O dinheiro facilita o bem-estar físico. Se facilita. A fé felicita o homem. Não só espiritualmente, como fisicamente. A fé, a confiança em Deus, é o amor a Deus. Não adianta dizer, crer, eu creio em Deus. Não adianta crer. Todos nós sabemos. Mas esse crer, meus irmãos, é você fazer a sua parte. Se nós não fizermos. E olha, meus irmãos, assim como o dinheiro não se ganha sem trabalho honesto, a fé não se adquire sem esforço, sem grande esforço. Então, é necessário, meus irmãos, é necessário que trabalhemos, que levemos para dentro de nossa casa mental essa fé,
raciocinada da doutrina espírita, o estudo do Evangelho. Porque sem o estudo, nós não vamos conhecer. E no introito, no início da obra, Evangelho segundo o Espiritismo, diz a seguinte: espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos. Instruí-vos. Por que instruir? Para que nós não sejamos engodados, não sejamos enganados. Porque ninguém engana nós. Nós dizemos muitas vezes: fulano de tal me enganou. Não, senhor. Ninguém engana ninguém. Você caiu na armadilha porque você quis. Ah, mas eu sofri um golpe. Para lá, como é que foi o golpe? Quem mandou você clicar onde não devia clicar? Ah, mas ele... Não. Ocorre porque nós damos o aval, meus irmãos. Para finalizar, aqui, eu vou ler porque está no fim. Outro detalhe de grande importância é o de que devemos cuidar da nossa própria vida e deixar que os outros cuidem da vida que lhes é própria. Como nós somos especialistas em dar opinião na vida dos outros. Se alguém vir, olha aqui fulano de tal, eu vou dar esse exemplo, olha aqui fulano de tal, eu acho que eu vou me separar. E aí como é? E aí, mas aí você é psicólogo, você é advogado, você é juiz, promotor, defensor, você é tudo. E nós não temos nada que se meter na vida de ninguém. Se alguém quiser contar, escutemos por caridade, mas não demos opiniões, porque nós não temos moral necessária para dar opinião, a não ser de fazer o bem. E quando tivermos na dúvida, Jesus nos ensina através da doutrina, quando nós estivermos na dúvida, façamos a seguinte pergunta: se fosse Jesus no meu lugar, o que faria? Você não vai ser enganado, você não vai fazer mal a ninguém, porque nós vimos como Jesus agia. Porque é um aprendizado que todos precisamos fazer para gerar mais felicidade no mundo, permitindo que cada um tenha as suas próprias experiências. Muito bem. Isto porque o que mais fazemos é tomar conta da vida alheia, querendo determinar comportamento dos outros, tentando controlar as ações de familiares e amigos. Quando cuidamos mais da vida dos outros do que da nossa própria vida, tendemos a cair em dois vícios: fofoca e mentira. Porque o ser humano, nós não temos tempo, mas o ser humano é o seguinte: se eu contar uma história aqui para os senhores, que tal fato aconteceu assim, aí eu peço para todo mundo ir para fora e cada um vem aqui me contar. Nós vamos, se tem 200 pessoas aqui, as 200 vão contar uma história diferente. Porque é próprio do ser humano. Ele faz questão, ele está ávido de aumentar. Se foi que o cara morreu com um tiro, o cara diz: não, foi uma rajada de metralhadora no fim. O último é isso aí. Porque nós gostamos, nós sentimos aquele gostinho, chega a ferver. Como é bom falar da vida dos outros. Quantas vezes eu ouvi isso? As outras pessoas dizem: mas eu só estou falando dos parentes. Mas parente não é. Tá bom. É isso mesmo. Então o objetivo da nossa existência é crescermos espiritualmente. E o
versículo da noite de hoje é de Mateus. Ele diz: e surgirão muitos falsos profetas. Profetas, aqui, vamos entender como se fossem médiums. E surgirão muitos falsos profetas, pastores, padres, expositores espíritas, está tudo aqui esses falsos. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ponto. Aqui está a chave. Mas aquele que perseverar no bem até o fim será salvo. E essa palavra salvo significa crescimento espiritual. Salvo do quê? É crescimento espiritual. Salvo dos nossos vícios. E como assinala Emmanuel para finalizar, todos anelamos a paz do mundo. Todos anelamos. No entanto, é necessário não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Se estamos vivendo em guerras intestinas, que é o que nos interessa aqui, né? Porque nós somos os culpados. Nós somos os guerrilheiros. E Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. O que significa ide e pregar o Evangelho? Exemplificar, através dos seus atos, das suas ações, dos seus exemplos. Isso é pregar. Falar aqui na tribuna é fácil. E olha, eu vou dizer, eu pago um preço duro, né? Porque minha esposa está aí, meu filho também vem, a minha irmã de sangue também vem aí e me cobra. Mas você falou lá, aí como é que você está? Então, falar é fácil, meus irmãos. Então nós precisamos trabalhar, lutar diuturnamente para sermos melhores. Não precisamos exigir que o outro seja melhor. Precisamos exigir de nós. Nós sim temos que cobrar, mas uma cobrança ferrenha, para que hoje sejamos melhores que fomos ontem e que amanhã sejamos melhores que hoje. E como o Marcelo falou, uma das orientações que temos, vamos estudar, todo mundo, vamos estudar para não sermos enganados pelos falsos profetas. Porque não adianta dizer, faz isso e será salvo. Senão o que é que não estaria fazendo aqui, né? Então é preciso trabalhar no bem, fazendo o bem, como dizia meu querido pai, sem olhar a quem. Que possa Jesus confortar a todos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, nesta sala, nesta casa fraterna. E que possamos nós, Jesus, junto o seu auxílio, que nunca faltou a nenhum de nós, possamos abraçar a nossa tarefa e caminhar, perseverar até o último segundo dessa existência, para que possamos galgar o cume. Todos nós temos um objetivo, que é vencer os nossos vícios. E todos nós sabemos que é possível, porque Jesus o dissera: vinde a mim. E nós todos os dias aqui estamos a seu convite. E ele disse: se colocarem as minhas palavras em prática, todos serão salvos. Todos irão evoluir espiritualmente. Muita paz a todos.
Jesus nos abençoe, não somente hoje, mas sempre que assim seja.